Olá, eu sou Ademir Quintini e este é o programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos em nossos estúdios na TV Câmara a profissional de enfermagem Andréia Aragão, ela que além de militar aqui na cidade de Cubatão, faz um trabalho maravilhoso lá na cidade do Guarujá com autistas, e é sobre o autismo que a gente vai falar no programa Momento Saúde de hoje. Andréia, obrigado por ter comparecido em nossos estúdios, prazer em recebê-la aqui. O que é o autismo? Tudo bom contigo? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, de estar ajudando um pouquinho do conhecimento. Bem, o autismo ele é uma doença que ela tem vários diagnósticos diferentes, Porque em 2013 foi feita uma divisão de nomenclaturas. Então, nós temos o autismo típico, que é aquele que todo mundo conhece, que sempre foi diagnosticado, é autista, às vezes por uma hiperatividade, uma irritabilidade excessiva. Nós temos o autismo de autofuncional, que é aquele que ele tem um aprendizado maravilhoso, que pode trabalhar, que muitas vezes a gente não consegue nem perceber que a criança é um autista, porque você olha, ele interage, porque o autismo, qual é a dificuldade dele? É o relacionamento, é a interação. Ele tem um probleminha no cérebro que dificulta que ele tenha essa parte do sentimento aflorada. São introvertidos? Pessoas introvertidas? Sim, são pessoas que vivem no mundo deles, Falando do autista típico, você vai ver uma criança que normalmente ela não vai conversar, ela não tem aquilo do contato no olhar, Ela não gosta de contato físico, ela vai se irritar se você colocar uma roupa muito justa nela, porque ela vai se sentir oprimida. Então, ele vai ficar sempre nos cantos, vai procurar locais isolados, E até os 18 meses de vida, existe uma possibilidade muito grande de você já diagnosticar que a criança é um autista. E o ideal é que essa família, esse pai, essa mãe, que quando comece a ver alguns sintomas, que a gente até pode estar esclarecendo melhor, Sim. Procure atendimento. De imediato é o pediatra mesmo, que é meio aquilo, nós vamos no clínico, ele pode até tratar uma dermatite, mas o ideal é que ele vai te encaminhar para um especialista. O autismo é a mesma coisa. Aí ele vai encaminhar a criança para um neuropsiquiatra ou um neuropediatra, porque eles são habilitados para estar fazendo e fechando esse diagnóstico, Vou fazer duas perguntas para você. A primeira é que você realiza esse trabalho na cidade do Guarujá, vizinha aqui de Cubatão, no Espaço Feliz, e 80% dos que frequentam esse local são autistas. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho também. Então, lá no Guarujá nós temos uma equipe multidisciplinar, Temos psicólogos, temos fisioterapeuta, atividade física, tem a equipe da enfermagem, temos o nosso psiquiatra, porque assim, eles vivem em uma residência, eles moram ali, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O que acontece? É particular? Ali é particular, mas as pessoas que não têm condições, o que acontece? Elas devem procurar o serviço social das suas cidades e esse serviço vai te encaminhar para a DRS. Baseado no que o juiz determinar, porque daí uma assistente social vai estar indo na casa, porque muitos dos meninos não tem mais aquilo do domínio paterno, Eles perdem o respeito devido à dificuldade, porque assim, muitas vezes eles vão procurar um atendimento já tardio, até mesmo por não conhecer, E por dificuldades financeiras, porque acham que não tem direito a um tratamento digno, gratuito. Mas a gente vê que hoje está melhorando essa situação, está tendo mais informação, as pessoas estão conseguindo, E qual a porcentagem que o poder público, de pacientes que o poder público do Guarujá coloca no Espaço Feliz? Então, varia muito, no caso eles primeiro vão mandar um encaminhamento pra gente lá, e aí é feito uma entrevista. Nessa entrevista a gente faz várias avaliações para ver se o menino se enquadra no perfil, Porque como lá eles fazem atividades assim o dia inteiro, eles saem, eles fazem compras, eles vão à praia, toda sexta-feira eles têm o passeio da semana. Nós viajamos com eles, assim, é uma coisa bem interativa. Já fomos para um sítio Carroção, não sei se vocês conhecem, é o sítio pedagógico, lá em Tatuí. Isso, já ouvi falar. Então, maravilhoso, foi concedido pra gente esse passeio, nós fomos com os meninos. Já fomos pro Parque São Jorge, não sei se tem santista aqui, que não vai gostar muito. O Corinthians tem um serviço social e ofereceu esse passeio, Aproveito para parabenizar o time de Itaquera
pelo trabalho social. Se todos fizessem isso, sim, com certeza, né? Porque é aquilo, a gente não vê o time ou o torcedor, a gente vê um trabalho social para as crianças carentes, né? Que é muito bacana. Transcende a paixão clubística, não é verdade? Com certeza. Se fosse no Palmeiras, eu iria também tranquilamente. Tá certo. Andréia, o autista ele tem um número de cromossomos diferente daquele que é considerado normal, né? Ou eu estou falando alguma besteira? Na verdade, assim, o cromossomos, a gente vê mais isso na parte do Down, né? Que é o 21, que tem aquela alteração. Sim. O autista, hoje, como cientificamente, não tem nada assim 100% comprovado. O que se tem é que 50% é genético. Os outros 50% são fatores externos. Sim. Muito se fala na ausência de vitamina D durante a gestação. Tanto que nós fazemos exames de vitamina D nos meninos, para quê? Se tiver com carência, você vai dar a vitamina D para auxiliar, porque a falta de vitamina D, ela causa os tremores. Você pode ver que muitos dos meninos que são autistas, quando eles vão parados, eles não demonstram, mas quando eles vão pegar algum objeto, um copo, você vê que eles têm aqueles tremores. Dificuldade na coordenação motora. Às vezes o cognitivo é bem preservado, né? Mas essa parte motora você vê alguma dificuldade. E eu vou dar 2 exemplos aqui para o nosso telespectador, que eu me recordo. Eu já tenho algumas primaveras. E em 1986, o ganhador do Oscar foi o filme Rayman, que Sim. é interpretado pelo Dustin Hoffman, que era um autista e convivia com o Tom Cruise, que era o irmão do Dustin Hoffman no filme. E nesse filme tem demonstrações dos exemplos que você está dando, mas provando que o autista ele não é tão diferente assim. Eu acho que o exemplo mais próximo, principalmente para os mais jovens, é daquele que é considerado o melhor jogador do futebol mundial hoje, que é o Lionel Messi, argentino, que também é autista. E o autista tem aquela de repetir os movimentos, tanto que o Messi ele tem uma característica muito forte de quando ele vai finalizar, ele não chuta forte, ele sempre quer dar uma cavadinha. A repetição é uma característica do autista, Sim, não, André? É uma característica do autista. Repetição, são muito metódicos. Algumas coisas que diferenciam, eles podem ter uma sensibilidade extrema ao som, de repente um barulho do ar-condicionado. O suficiente para irritar. Isso, que pra gente tá normal. Irrita de uma maneira que eles colocam a mão assim nos ouvidos. Outro autista que eu me recordo também, e você citando esse exemplo, eu me recordo de ter lido textos em jornais e revistas que tinha esse problema, era o recém-falecido filho do Jô Soares, ele também era autista. Isso. E quando o Jô Soares, apresentador da TV Globo, levava ao estádio, quando ao cântico do torcedor, ele não é uma sinfonia harmônica, tinha disparates do som muito grande. E o filho do Jô Soares se irritava ao extremo, porque não era um som uniforme, né? Ele tinha altos e baixos, agudo, grave, muito forte. E isso é uma característica também do autista que se irrita com facilidade quando acontece esse tipo de coisa. Existe uma irritabilidade e, assim, você percebe que eles se irritam com os barulhos, mas também tem alguns barulhos para eles que são agradáveis. De repente, um autista que goste de música, de repente aquela melodia vai fazer até auxiliar no tratamento dele, né? O importante é que os pais, quando assim, a criança com 18 meses, uma criança que ainda não está falando nenhuma palavra, uma criança que não tem uma interação com as outras crianças, ou com os próprios pais, né? Que você vê que não demonstra nenhum afeto, né? Não sorri quando o pai brinca, quando a mãe brinca, não tem aquilo muito do toque. É importante, tá perguntando pro pediatra. Não é que toda criança com alguns dos sintomas serão autistas. O que vai ser feito? Vai ser feito um levantamento, vai ser feito questionários, né? E o importante é isso, são os pais estarem colocando para o médico tudo aquilo que eles acham de estranho que está acontecendo com o filho. Aí sim, vai ser feito vários exames diagnósticos, né, para fechar. É autista, é o Asperger, né? É síndrome de Asperger. Para finalizar o bloco, qual a diferença do autista e do Asperger? É uma pequena diferença, não? Pequena diferença. O que acontece? Qual que é, por gentileza? Eu vou colocar nos extremos. Autista típico, movimentos estereotipados, né? Muita irritabilidade, autoagressividade e heteroagressividade, pode até convulsionar, porque na verdade, gente, às vezes não é só o autismo, tem outras síndromes associadas, né? Principalmente da fragilidade X, que é onde tem a parte do retardo mental. E o Asperger,
Ele pode ter a irritabilidade, mas ele tem aquilo do contato, ele consegue fazer uma interação com a sociedade, né? Uma ramificação, uma classificação do autismo. Isso, são nomenclaturas diferentes, né? Muito bem. Essa é a enfermeira Andréa Aragão, ela que trabalha no Guarujá e também é técnica de enfermagem aqui em Cubatão. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.